tudo bem? A gente vai continuar falando de Excel, uma ferramenta muito útil, muito poderosa quando a gente fala de gestão, porque não importa o cargo que você ocupe, a posição que você faça, a profissão que você desempenhe, é muito útil você organizar seus dados e geri-los a partir de uma planilha de Microsoft Excel. E o que eu estou mostrando para vocês são ferramentas que dá para fazer com o Excel. E a ferramenta de hoje é uma função muito útil do Excel chamada PROC-V, tem o PROC-V e o PROC-H. Para isso, abri uma planilha do Microsoft Excel em branco e para essa atividadezinha eu também vou fazer algumas perguntas, algumas entrevistas. Eu vou escrever aqui nome da pessoa que eu estou perguntando. Eu vou perguntar, essa daqui é a minha sugestão, você pode fazer a sua também, tá? A cidade que nasceu. Eu vou perguntar aqui do lado a cidade que mora. Eu vou perguntar aqui do lado a cidade que gostaria de morar. Cidade que sonha em morar, sonho aí. Tá vendo que ficou feio aqui, né? Ficou pra cima, ficou pra dentro aqui da outra linha. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo essa opção aqui? Isso chama mesclar e centralizar. Então eu tô colocando duas linhas para cada célula, para ter um pouquinho mais de espaço. E eu quero a opção agora aqui de cima, quebrar texto. O que o quebrar texto faz? Ele faz uma coisa que estava numa linha só, vir para duas linhas. Agora eu vou pedir para centralizar aqui no meio, centralizar em altura, para dar um pouquinho de estética. E com tudo selecionado, eu vou aumentar um pouquinho esse espaçamento para caber aqui a última, que sonha em morar pra cá. Ah, tá, perdão, só que eu tenho que selecionar a coluna inteira aqui, tá? Então, eu vou selecionar a coluna inteira, vou selecionar um tamanho que caiba aqui, cidade que sonha em... Gosto de número inteiro, né? Tanto faz. Opa, ainda não coube, deixa eu ir pra 15 direto. Foi, coube aqui. Cidade que mora atualmente. Pronto, deixar assim. Colocar o negrito, colocar aqui uma estéticazinha, uma borda inferior dupla, para aparecer isso. E eu vou entrevistar aí, vou perguntar à distância, pergunta para umas 20 pessoas pelo menos, para ter um rol aí de dados. Luan, deixa eu ver, Zé, opa, o que eu tô fazendo? Luan, Zé, agora aqui embaixo, Mané, João, lá, tô inventando aqui, né? Você não vai inventar, você vai perguntar. Tô fazendo isso daqui de última hora. Cidade que nasceu. Eu nasci em São Paulo. Cidade que mora atualmente. Eu moro em São Paulo. Cuidado com a grafia, tem que ser exatamente igual. Cidade em que sonha morar. Como sonhar não paga. Sonho aqui, Paris, qualquer lugar. Agora, Zé nasceu em Sorocaba. Hoje também mora em São Paulo. Ele sonha em morar em São Paulo, tá morando onde ele quer, ótimo. Mané nasceu em São Paulo, só que hoje ele mora no Rio de Janeiro e ele quer voltar a morar em São Paulo. João nasceu em Brasília, tá morando em Manaus, sonha morar em Nova York. Lala nasceu em Madrid. Tem um D aqui, não sei. Cidade que ela tá morando hoje, em São Paulo, e ela quer voltar para a Espanha, só que ela não quer morar em Barcelona. Chutando aqui uma série de situações. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma listinha rápida. Você vai ter aqui pelo menos 20 dados. E essa minha listinha rápida, ela vai ter uma lista da seguinte coisa. Nome, e ela vai me colocar aqui do lado a cidade que nasceu. Então, pensa que você está trabalhando numa empresa que você não vai ter 20, você vai ter 10 mil, vai ter 20 mil dados e você não vai ter tempo de ficar procurando um por um, né? Então, você vai ter uma lista das pessoas e quer procurar isso daqui. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que vou mesclar aqui, mesclar, quebrar o texto das duas, ó que bonitinho que tá ficando.
Tá bom. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero que esses meus 20 nomes, que aqui só coloquei 5, mas você vai ter 20, 30, quanto mais melhor, apareçam aqui. Como que eu venho? Dados, nesses dados, validação dos dados, permitir. Eu quero criar uma lista. E de onde que eu vou tirar essa lista? Dos nomes. Você vai selecionar sua lista inteira. Sua lista vai ser bem maior do que a minha só teve 5. Eu vou para a minha aqui, ok. Aí tá vendo que aparece uma cela em branco com uma opção de clique do lado. Aí quando você aperta do lado, você seleciona. Você vai selecionar o que você quiser. Aí você vai selecionar o nome que você quiser. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa. Vou ver se o Ctrl C resolve Ctrl V e Ctrl V. Aqui tem uma lista, Ctrl C, aqui tem uma lista, Ctrl V, aqui tem uma lista, Ctrl V, tá? Então o que eu fiz foi, apertar a opção de copiar, que é Ctrl C, e depois embaixo apertar a opção de colar, que é Ctrl V. Colei tudo, a formatação e a fórmula, e ele já copiou a lista. Interessante, né? Ou se quiser fazer de novo, também não tem problema. Para vir aqui, lembro, dados, validação de dados, você permite uma lista, se seleciona a fonte da sua lista. Tá bom. Só que aqui eu coloquei cidade que nasceu, agora aqui eu quero a cidade que mora atualmente, eu vou pôr um igual à célula aqui que eu digitei, vou pôr um igual à célula aqui que eu digitei, e ele já apareceu igual, tá? Cidade, então vou aumentar um pouquinho para aparecer o cidade em que sonha em morar. Tá bom. Agora eu quero fazer o tema da aula de hoje, que é essa função PROC-V. PROC é procura, V vertical. Por que vertical? Porque eu montei colunas, então eu vou procurar de baixo para cima. Se eu tivesse uma procura por linhas, não seria a função PROC-V, seria a função PROC-H, procura na horizontal. Aqui você faz do jeito que você preferir, eu montei em colunas, eu vou montar a minha função PROC-V. Como que é essa função? Para quem já jogou xadrez um dia, sabe, lá tem aquela peça que anda em L. Então a função PROC-V funciona o seguinte, eu vou pôr um igual, vou chamar a função PROC-V, abre parênteses. O primeiro argumento dessa função, ela quer o que você quer procurar. O que você quer procurar é o nome da pessoa. Então, esse nome está nessa célula aqui, F5. Então, não vou digitar o nome, vou digitar a célula que esse nome está, ponto e vírgula, tá bom? Agora, você precisa selecionar as colunas, a tabela, que você vai colocar de análise. Então, no nosso caso, vai procurar aqui. E é um requisito para você usar a função PROC-V é que este nome tem que estar na primeira coluna do que você está selecionando. Então, se você quer Mané, Luan, João, lá, tem que estar aqui nessa primeira coluna, tá? Coloco um ponto e vírgula. Agora, o que eu quero descobrir? Eu quero que ele me retorne o quê? Tem 4 colunas aqui. Por que eu falei andar em L? Então, ele vai vir aqui até achar o nome de Mané. Achou o nome de Mané. O que eu quero que ele responda? Veja só, eu quero que ele responda a cidade aqui onde ele nasceu. Por isso que agora ele vai andar para a direita. Então, veja, eu selecionei aqui de vermelho uma tabela com 1, 2, 3, 4 colunas, onde a coluna 1 é exatamente o que eu quero que ele procure. Ele achou Mané. Agora eu quero que ele responda o que está na coluna 2, a cidade onde nasceu, no caso, São Paulo. Vou botar um 2 aqui. A cidade que ele mora atualmente é a terceira coluna, a cidade que ele sonha em morar é a quarta coluna. Vou pôr um ponto e vírgula de novo. E aí você vai informar para o Excel se é verdadeiro, ou se é falso, se é 0 ou se é 1. No nosso caso, eu vou colocar um 0, informando esse 0 para o Excel. Eu quero que o Excel procure exatamente o nome Mané. Se eu colocar 1, ele não obrigatoriamente acha o Mané, mas ele vai achar alguma coisa mais ou menos próxima. Isso funciona com valores.
tá? Se você está procurando, por exemplo, 1.000, você não tem o 1.000, você tem o 999, ele vai procurar esse valor para você. Mas como a gente está trabalhando só com nome, eu vou colocar 0, que eu quero o valor exato. Se você quiser aproximação, você colocaria 1, mas como eu não quero, eu ponho 0. Fecho o parênteses, dou um Z e veja a magia acontecer. Olha aqui, vou colocar em centralizado, gosto de tudo centralizado. Mané nasceu em São Paulo. Vou trocar. Zé, veja só, nasceu em Sorocaba. Luan nasceu em São Paulo. Lala nasceu em Madrid. Perfeito. Então, tudo que ele fez aqui foi esta procura. Tá bom? Agora aqui, mesma coisa que eu quero que ele retorne à cidade que mora atualmente. Igual. Procura na vertical, PROC-V. Primeira informação que está nessa célula aqui, ponto e vírgula. A planilha inteira onde estão meus dados, no seu caso a planilha vai ser maior, porque vai ter mais dados, no meu caso ela parou aqui, ponto e vírgula. Agora, o que eu quero é a cidade onde ele mora, então ele vai achar o nome e vai retornar. O nome está na primeira coluna, então ele vai retornar o que está na terceira coluna, ponto e vírgula, quero exato, fecho parênteses, vamos ver se está certo. Atualmente, Mané mora no Rio. Beleza, faz sentido. Vamos mudar aqui? E Zé, atualmente Zé mora onde? Em São Paulo. João mora onde? Em Manaus. Tá certo. Beleza. Isso é magia acontecer. Então imagina você no emprego, você com seu negócio, empreendedor. Você vai ter uma coluna aqui com 20.000 nomes, 20.000 empresas, 20.000 dados de clientes e quer procurar um. Então você faz isso para procurar o dado com rapidez. Tá. Agora a mesma coisa, a cidade em quem sonha morar, igual. Vou colocar aqui, PROC-V, abre parênteses, a célula que ele vai procurar, ponto e vírgula, segunda informação da função, a planilha que ele vai procurar, ponto e vírgula. Cidade que ele sonha morar, como é procura vertical, ele vai procurar coluna, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, que é a cidade que ele sonha morar, tá na quarta coluna, ponto e vírgula, 0, que eu quero exatamente essa informação. Fecha parênteses, dá um enter, vamos ver se funcionou. Mané sonha morar em São Paulo. Luan, com certeza, sonha morar em Paris. Lala em Barcelona, tá certinho. Bem certinho mesmo, tá? Eu gosto mais de pintar tudo isso daqui de branco, que não aparece essas linhas aqui, né? Essas linhas cinzas. Aparece só isso daqui. Tá bom. Acho isso interessante. Tá bom, você fez esses dados. Agora, pergunto para vocês, será que as pessoas estão morando hoje na mesma cidade que nasceram? Não sei. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer essa pergunta. Essa pessoa mora na cidade que nasceu? Ponto de interrogação. Eu vou colocar aqui, mesclar células, quebra, vou colocar um tamanho maior, gosto de tamanhos inteiros. Toque, tá bom. Aí, tá vendo que aqui tem a nossa relação? Aí eu vou usar uma função condicional, que eu usei com vocês na primeira aula. Boto igual para chamar a função condicional é se eu quiser tiver em inglês if, se, abre parênteses. Então, o que eu quero comparar? Se a cidade que ele mora hoje é igual à cidade onde ele nasceu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o que eu quero comparar. Será que essa célula é igual a esta célula? Ponto e vírgula. Agora, o que eu quero que o Excel me responda se for verdadeiro? Se ele for verdadeiro, eu quero que ele responda uma palavra. Tudo que eu quero que ele apareça entre chaves. Eu quero que apareça sim. Ponto e vírgula. O que eu quero que ele responda se for falso? Eu quero que ele me responda não. Fecha aspas, sempre entre aspas, o que você quer que ele apareça. Fecha parênteses, dá enter. Então aqui, olha aqui, tá comparando. Então tá na mesma linha. O Luan nasceu na cidade onde ele mora? Sim. Vou copiar até aqui embaixo. Vamos comparar. O Zé nasceu na cidade onde ele mora? Não, é diferente. O Mané? Sim. O João? Sim. A Lala? Vamos mudar aqui para Lala? Vamos ver se funciona? Ó, mudou. Sim. Mora na cidade em que nasceu. Agora, disso daqui, estatística. Vamos contar quantos que moram na cidade que nasceu? Então, a gente pode escrever assim, sei lá, uma sugestão que eu dou para vocês. Total de sim e total de não.
Como que a gente faz isso? A gente já fez na aula passada. Igual, eu vou fazer uma contagem. Essa contagem é conte.c. Abre. O que eu quero contar? Eu quero contar sim, ponto e vírgula, nesse intervalo aqui. Né? Seleciona intervalo, fecha parênteses. Opa. Agora eu quero fazer uma contagem igual. Conte.c, contagem de texto, abre parênteses. Eu quero contar quantos sims que aparecem nesse intervalo. Primeiro eu vou selecionar o intervalo que eu quero, ponto e vírgula. Agora, se eu quero contar o sim, eu vou escrever exatamente o que tá em maiúsculo e entre aspas, porque é um texto. Sempre que for textos entre aspas, fecha parênteses, enter. Então, contou, existem 2 sims neste intervalo. Agora, vamos contar os nãos. Conte.c, abre parênteses, seleciona os intervalos, o intervalo, perdão, ponto e vírgula, o texto que você quer que ele conte não, entre aspas, fechou, existem 3 nãos. Tá bom. Outra pergunta que a gente pode fazer, ele mora atualmente na cidade em que sonha? Mora na cidade que sonha. Então, vamos ver. Então, vou colocar aqui, mesclado. Quebrei o texto. Colocar aqui um negritinho. Sempre uma mínima formatação, né? Para aparecer uma coisa organizada. Tá bom. Igual. Vou comparar. Agora, se a coluna C, se é o que ele mora hoje, é igual à coluna D, se é o que de fato onde ele quer morar. Igual C, abre parênteses, coluna, essa célula é igual a esta célula, ponto e vírgula, entre aspas, resultado se sim, se for verdadeiro, quero que apareça sim, ponto e vírgula, resultado se não, eu vou escrever não, fecha aspas, fecha parênteses, pronto. O Luan não mora onde ele quer morar. Vou arrastar até aqui embaixo, ó, vamos ver se dá certo. O único que apareceu sim foi o Zé, e o Zé de fato mora em São Paulo e sonha morar em São Paulo. Vamos contar de novo os sims e os nãos? Seria mais bonitinho se colocasse essa coluna aqui, né? Para ficar um embaixo do outro. Vamos ver se muda alguma coisa. Pronto. Só que agora eu quero essa largura igual para a gente deixar tudo padronizado. Melhorou. Por um negrito aqui. Tá. Agora, mesma coisa. Vamos fazer a nossa contagem. Conte.c, abre. Vou selecionar o que eu quero contar. Ponto e vírgula. O texto que eu quero achar é sim. Fechou. Igual, só tem um sim de fato, que é o Zé. Conte. Ponto. C. Abre. Procura as células que você quer, o intervalo, ponto e vírgula. Agora o texto que você quer contar é não. Fechou. Pronto. Achou aí. Agora, só pra gente lembrar, vamos fazer um gráficozinho rápido disso aqui, ó. Lembrar como que a gente monta um gráfico? Então, eu quero montar um gráfico aqui para apresentar uma informação rápida para o cliente e para o chefe. Mora a cidade que nasceu, vamos ver como que é essa informação de uma maneira rápida. Vou centralizar aqui, mudei o total para sim ou não. Eu vou vir aqui em inserir, gráfico, vou colocar esse gráfico, eu gosto dele. Mover, eu quero ele numa nova planilha. Como que eu vou chamar essa planilha? Eu estou comparando a cidade que mora atualmente em relação a onde nasceu. Então, vou chamar assim, mora e nasceu. Pode ter um nome mais criativo para você. Título do gráfico. Rápido para o seu cliente, seu chefe não perder tempo entendendo um gráfico mal feito, hein? Você mora onde nasceu? Ponto de interrogação. Então, aqui já está em porcentagem, aqui com fundo legal. Então, aqui está aparecendo, ó, a tela, a legenda aqui embaixo. O sim é o azul, o não é o vermelho. Pode aumentar esta fonte aqui embaixo. Estou conseguindo aqui. Você clica na legenda, dá para aumentar a fonte, enfim. Aqui, mesma coisa. Eu quero selecionar essas duas células agora. Vem no meu computador, para selecionar essas células diferentes, eu aperto Ctrl.
Seleciono essas duas, CTRL, porque como eu não vou selecionar as três, vou selecionar essas duas que estão aqui distantes, e inserir gráfico. Inserir o gráfico com as informações, mover, quero uma planilha só para ele, agora eu vou chamar isso mora em relação a sonha. Você mora onde você sonha em morar? Ou você sonha em morar onde você mora hoje? Mesma coisa, né? Coloca aí, faz uma formatação interessante, que você achar adequada. Pronto. Estão aí os meus gráficos, tá? O mais importante do que a gente viu hoje é a função procv, essa função de procura. Então, como a gente faz a lista, como que a gente procura, o que está aqui do lado é muito interessante. Imagina de novo, você tendo aqui 20 mil dados, você vai vir aqui, você vai selecionar o dado que você quer. E depois ele vai aparecer do lado exatamente a informação que você deseja. Não vai ficar procurando aqui. O Excel ele já procura direto para você. Então, sua tarefa já sabe, monta uma planilhazinha parecida com essa, uma que seja baseada nessa, e me manda por e-mail para a próxima aula, para a próxima segunda-feira, por favor. Muito obrigado, até mais.